Bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé, da nossa série Quebrando a Casca. Como nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor para que Ele possa quebrar a nossa casca. Essa nossa casca que faz com que a gente ainda não se abra para que a gente possa germinar e ser tudo aquilo que Deus já sonhou para nós. Quanto eu tenho encontrado mulheres cascudas. Cascudas porque precisaram se proteger de tantas dores e foram se tornando tão cascudas, sem perceber que ali, naquela casca, a gente vai fazendo com que a gente não brote mais. A gente fica até protegido, mas a gente também fica diminuído. A gente fica restrito. A gente fica paralisado. A gente fica endurecida. Então essa série Quebrando a Casca, o objetivo dela é que a gente possa, num lugar seguro, sagrado, que é no coração de Deus, podemos tirar as nossas cascas, quebrar as nossas cascas, para que de fato nós possamos germinar tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que nessa manhã você se coloque no coração de Deus. Que você possa ter um tempo de poder dizer, nessa vida corrida que a gente tem, você parar e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu quero engrandecer o seu nome. Uma das cascas que nós andamos na vida é a casca da pressa. A gente tá tão ensimesmado, olhando só para nós, que a nossa oração é só uma lista de pedidos. A gente nem fala mais com Deus. A gente nem conversa. A gente nem agradece. A gente não para dizer: uau, Deus, como você é incrível. Sabe um casamento quando você só fala sobre o que tem que fazer? E você não olha mais pro outro e fala: nossa, mas você é um lindão mesmo. Nossa, mas isso que você fez é muito legal. Nossa, como eu amo você. Quando a gente perde essa nossa capacidade de falar pro outro as coisas lindas que ele é, nós viramos só uma tarefa. Mas muitas vezes nós fazemos isso com Deus também. Você só fica falando para Deus o que ele tem que fazer, como se ele fosse um servinho de plantão. Ou você fica fazendo as reclamações daquilo que não vai bem. Mas você não para mais para dizer: ei, Deus, você é um lindão. Como eu te amo. Eu quero engrandecer o teu nome. Você pode agora deixar tudo de lado e falar com teu Deus palavras de amor. Você pode deixar tudo de lado e se derramar a Ele. Sabe, a Gabi para muitas vezes para dizer: mamãe, você é muito linda. Você é uma charmosa, uma heroína. Ela fala: uma heroína. Mamãe. E quando ela começa a falar, meu coração se alegra de um jeito diferente. Eu fico alegre em todo o tempo. Quando eu vejo a Gabi crescer, quando eu vejo ela fazendo coisas incríveis, quando eu vejo ela fazer o bem. Mas tem um momento onde não serve para nada. É um carinho do coração dela para o meu coração. É um carinho do coração dela para o meu coração. Você pode, e a gente vai ficando mais velho, vai perdendo esse carinho de coração para coração. Às vezes eu penso: nossa, será que a Gabi vai se lembrar disso? Né? E ela vai falar assim comigo também quando eu for velhinha? Que você não perca esse lugar de filha para dizer pro pai como ele é grande, lindo, bom. Vamos fazer isso agora? Porque uma das formas mais eficazes de nós quebrarmos a casca é nos enchermos da água do Espírito. Porque quando estamos cheias dele, a casca solta. Que você, que talvez ficou tão machucada na vida e foi criando cascas,
para se proteger. Vá se enchendo agora desse próprio Espírito Santo e falando com teu Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Oh Senhor, nós te amamos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és Pois só tu és o Deus. o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Deus de toda a terra está aqui só para te ouvir hoje, você tem noção? O Senhor. É o Senhor. Nós precisamos do teu amor, da tua suficiência. Recebe o nosso amor, Seu sangue. a nossa gratidão nessa manhã, Senhor. Alegria De toda a terra. Fala pra ele, Senhor, como o Senhor é grande. Senhor em quem nós temos. Senhor, a minha vitória tá em você, Senhor. Ele sempre nos ajuda. Oh, Senhor, o Senhor tem nos ajudado tanto. O Senhor tem feito coisas incríveis na nossa vida. Obrigado, Senhor. Se prostra agora. Derrama o teu coração diante dele. Para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer Que viemos para isso, Senhor. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Ele vai fazer de novo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele vai fazer de novo. Confia nesse amor que é infinito. Ele já tem feito coisas tão lindas na sua vida que você possa confiar nele. Aonde você tem colocado a tua visão, aonde você tem colocado a tua expectativa, aonde você tem colocado o teu coração. Eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, nessa série Quebrando a Casca, para dizer aonde você tem colocado o teu olhar, aonde você tem colocado a tua expectativa, aonde você tem colocado o teu coração. Porque nós precisamos nos lembrar que uma semente, ela perde a casca quando ela entra na terra, quando ela está imersa no lugar certo. Fora disso, se ela perde a casca, ela vai mesmo ficar muito ferida. Se você abre uma casca de um feijão, faça essa experiência, abre uma casca de feijão e deixa em cima da mesa. Ele vai apodrecer, ele vai morrer e ele não vai germinar mais. Acontece então que nós temos aberto o nosso coração e aquilo que era para ser apenas de um lugar seguro, o lugar da onde Deus já preparou, que é o próprio coração dele, o plano dele, a terra dele, a presença dele. É ali o lugar para quebrarmos a casca. Então começa a dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero mais ser uma mulher cascuda. Eu não quero mais viver protegida por mim mesma, pelas minhas vivências. Sabe, muitas vezes a nossa ferida, porque abrimos e buscamos coisas em lugares que não era o Senhor, foi fazendo com que a nossa autoestima, a nossa identidade fosse ficando machucada. Talvez por palavras tortas, que até os nossos pais, de uma forma de repetir a própria ferida, nos feriram. Sabe? Porque quem é ferido, fere. Não tem outro jeito. Quem é ferido, fere. Segunda-feira eu estava dando uma palestra para educadores, dizendo sobre saúde mental na escola. E aí eu disse, né? No caminho final da palestra,
Então, e a primeira condição para nós termos uma saúde mental na escola é saber que o professor precisa ter a saúde mental, porque se ele não tiver, ele que é o principal instrumento de saúde mental, não é possível gerar todas essas coisas. Se nós somos feridos, nós vamos ferir também. Que bom, Mônica, que você estava lá. Nós vamos ferir também. Nós vamos propagando feridas, propagando feridas, propagando feridas. Então, como é importante nós sabermos e começar a olhar quantas cascas você foi criando para você. Talvez você foi se tornando alguém que, para não ser ferido pelo olhar do outro, você parou de se importar com as pessoas. Talvez para que você não fosse ferido com aquela fala, você cancelou pessoas na sua vida. Talvez para que você não fosse ferido por aquele outro, você bloqueou um dom teu. Para que você não fosse julgado, você foi se escondendo. As nossas cascas são escudos, esconderijos, que na verdade são invólucros ocos. São invólucros ocos que de fato tem feito a gente perder a nossa essência. As nossas cascas das nossas feridas, elas vão tirando a gente do lugar original nosso. E aí então nós precisamos romper essas cascas. Se nós queremos viver tudo que Deus tem para nós. Tem lugares que nós não avançamos porque estamos na casca. Tem coisas que nós não fazemos e não alcançamos porque estamos na casca. Na última live dessa série, nós vimos que há orações que não são atendidas por causa da casca. Porque o material das nossas cascas se chama orgulho. Nós temos cascas por muitas coisas. Nós temos também cascas de vários jeitos, mas o material, a natureza dela, de todas as cascas, se chama orgulho. Você parou de falar com aquele por causa disso, mas a natureza dessa sua casca se chama orgulho. Você parou de fazer aquilo porque ninguém considerava mais. A natureza da sua casca se chama orgulho. Mas você fala, mas eu me diminuo tanto. Eu não me sinto mais capaz. Como que pode ser orgulho? É porque você estava com o centro na comparação. A palavra orgulho, usado por Paulo na Bíblia, fala sobre ser inflado. É como se fosse um órgão distendido. E dói. Sabe quando o seu abdômen está distendido? A dor. Então, há feridas ali. E quando nós ficamos latejando essa dor, sabe? O nosso ego anda dolorido. Eu estava agora mesmo, né? Na escola da liderança da Mulheres de Fé. E eu falei isso para elas. Quando você percebe alguma parte do teu corpo? Quando você fica ali atento a alguma parte do teu corpo? Quando não vai bem. Quando você tá com o nariz trancado, aí que você percebe o nariz. É ou não é? Quando você tá com dor no pé, ali que você fica olhando, percebendo seu dedinho. Fora disso, você nem percebe. Sabe por quê? Porque ele tá ali para fazer você fazer o que tem que fazer. Ele tá à disposição do seu propósito. Nós percebemos algo quando ele tá doente. Sabe quando nós ficamos o tempo inteiro rodando em volta do nosso ego? Quando ele está doente. E talvez nós ficamos o tempo inteiro olhando para como o outro nos tratou, o que o outro falou, agora eu não estou mais bem, agora... E aí nós falamos, o meu sentimento foi ferido. Os sentimentos não podem ser feridos, é o nosso ego que é ferido. E aí o nosso sentimento, ele vai responder a isso. Mas é o teu ego, é o teu eu. Quantas identidades que estão sendo machucadas e você fica ali o tempo inteiro num oco.
Porque esse inflado não é inflado de forte, de grande, de poderoso. Não. É um oco. Há um vazio dentro de nós. Então eu quero trazer para você hoje João 8, se você tiver com a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Eu quero fazer uma oração agora. Senhor Jesus, o Senhor disse que quando 2 ou mais estiverem unidos em teu nome, o Senhor estaria no meio. Nós queremos que você está aqui no nosso meio, Senhor. Que essas palavras, elas não sejam uma história contada. Que essas palavras sejam palavras de libertação das nossas cascas. Que o Senhor nos mude de lugar, que nós possamos ir para o lugar que o Senhor já escolheu para nós. E que nós possamos realizar nada menos do que tudo que o Senhor sonhou para nós. Nós queremos colocar todas as nossas feridas diante do Senhor. Senhor, nós não estamos conseguindo suprir nossas feridas sozinhos. A forma da gente se proteger, Senhor, não está funcionando. Ela tem nos diminuído. Então, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti que essa Sua palavra seja vida, libertação e principalmente um despertar em nós. Nós não queremos andar como mulheres que andam de cabeça baixa. Nós não queremos andar como mulheres que se acham melhores do que os outros, subindo em salto por feridas. Nós queremos andar, Senhor, em nada menos do que nas regiões celestiais, onde o Senhor já preparou para que nós andássemos. João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. Como o Senhor é lindo, né? Eu preciso fazer uma pausa aqui, porque o Mulheres de Fé, ele começou quando o Senhor disse, é preciso treinar mulheres. E cada live que começa, eu me lembro que o Senhor está sentado aqui treinando a gente. Sabe, hoje mesmo, o Senhor escolheu sentar aqui para te treinar. O Deus, o que fez o sol hoje aparecer, ele veio aqui te treinar. E todo treinador, ele tem um objetivo. Ninguém treina alguém para ficar deitado na cama. Ninguém treina alguém para ele ficar sentado no sofá. Deus está te treinando para que você corra a corrida. Para que você possa cumprir o plano dele, para que você entre para a história dele, para que você faça nada menos do que tudo que ele já tem preparado para você. Ele está sentado ensinando. Hoje, você. Senhor, que apenas as suas palavras possam ser vida hoje. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Flagrante. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
Eu quero falar algumas coisas para você. Eu sei que você já conhece essa passagem, você é uma mulher de fé. Mas eu quero te trazer à luz das nossas cascas. A primeira coisa que nós vamos olhar nesse texto é que Jesus, ele era Deus, homem. E ele passou um tempo no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era o lugar secreto de Jesus. Era o quarto de guerra dele. Antes dele ir para o templo, antes dele começar o dia, antes dele começar a vida, ele tinha um lugar para ele estar. O Monte das Oliveiras. Se você não se encher de Deus, entenda. Se você não se encher de Deus, o vazio vai tomar conta. E aí, qualquer coisa que qualquer um colocar nesse vazio, você vai se tornar. Existe uma teoria na psicologia que fala sobre a zona de dependência. Um saco vazio. Se você coloca ouro nele, ele vira um saco de ouro. Mas se você coloca estrume nele, ele vira um saco de estrume. Então, quando nós estamos esvaziados, quando há um oco em nós, o que é colocado nele, ele se torna. Por isso que quando a sua identidade está esvaziada, você sente duas coisas. Vazio, e aí você tenta preencher. Mas você tem uma vulnerabilidade gigante, porque tudo que é colocado ali, você se torna. Sabe, você começa o dia bem, aí alguém fala uma fala atravessada, e a hora que você vê, você já acabou com o outro. Acabou o dia. Alguém foi lá e te parabenizou e você fala, uau, que incrível, olha isso. Né? Tem uma entrevista da Madonna que ela fala assim, e a Madonna já fez, ela fala, eu faço coisas incríveis. Eu faço coisas incríveis. E quando eu faço, eu sinto que eu sou boa. Mas no minuto seguinte, eu já preciso fazer uma outra coisa incrível. Porque eu me esvazio de novo. Deixa eu te dizer. Quando nós estamos nessa zona de esvaziamento, nós precisamos ficar fazendo coisas incríveis. E depois nós nos esvaziamos de novo. E aí a gente precisa buscar uma outra coisa. E aí nós nos esvaziamos de novo. E aí a gente precisa buscar uma outra coisa. E aí nós esvaziamos de novo. Inclusive, viver no mundo onde a maior parte das pessoas estão feridas e doentes se torna muito perigoso. Porque as pessoas vão tentar colocar coisas que elas não estão bem. Alguém só vomita porque tá passando mal. E as pessoas vão vomitar em você, porque hoje o que a gente mais tem do lado de fora é pessoas passando mal. Palavras ruins. Olhares ruins. Vivências ruins. E se você estiver esvaziada, isso vai entrar em você e você começa a se tornar isso. Quantas coisas você repete na sua mente que você é? Talvez porque você colocou dentro uma ferida de um outro. Eu dei um curso chamado Mães Curadas, Filhos Sarados. Porque a gente precisa dar conta de quantas feridas nós temos. E se você não se der conta das suas feridas, você vai ferir os seus filhos. Então quando você se cura, não é só você que está curado, é uma geração, gerações que não repetem essas feridas. Jesus, ele conta que ele era preenchido pelo Pai antes de ir para qualquer lugar. Antes de Jesus começar o ministério dele, antes, o Pai olha para ele. A Trindade se encontra naquela água. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho entra na água, o Pai abre o céu, a pomba, o Espírito desce. A Trindade está na terra. Vocês já pensaram como é que foi esse dia? Gente do céu, que estrondo. Que estrondo. Se eu quero ver Jesusinho. Imagina os três juntos, gente. Que mega sorte que foi. E qual foi a fala do Pai antes de tudo? Esse é o meu filho muito amado, em quem eu tenho alegria. Eu não sei muito dessa mulher adúltera, mas eu sei que ela veio de um lugar diferente do lugar de Jesus. Jesus veio de um lugar de encontro com o Pai.
Essa mulher veio de um lugar, de um encontro proibido. Jesus veio do encontro. Essa mulher foi tentar encontrar algo que a saciasse. Eles vieram de lugares muito diferentes. Essa mulher, eu não sei da história dela. Mas eu já contei pra vocês, eu como psicóloga, eu já quero saber da história. Porque ninguém tá fazendo algo porque não tem uma ferida antes. E algo me conta dessa mulher, que ela tinha um buraco. Ela tinha um buraco porque ela estava num lugar onde não era o lugar dela. Ela estava num lugar onde não era o lugar dela. O lugar do adultério é um lugar onde não é o teu lugar, senão não seria adultério. Adulterar quer dizer você distorcer algo. Essa mulher estava num lugar de distorção. De distorção da função dela, de distorção da identidade dela. E sabe, quando nós estamos num lugar distorcido, nós ficamos com essa vivência de precisar ficar camufladas. A casca dessa mulher era se camuflar da verdade. Todas as vezes que nós vamos para um lugar de mentira, de engano, é porque nós não estamos encarando o nosso problema real. A mentira é você não encarar a sua falta, por isso você precisa colocar qualquer coisa ali. É você não encarar a sua falha, por isso você precisa colocar qualquer coisa ali. Você cria um percurso que é um percurso alternativo, inexistente, enganoso. Essa mulher estava num lugar de distorção. Aonde ela estava, não estava encarando o próprio buraco. Com certeza não estava tudo bem no casamento dela, porque ela estava adulterando. Mas com certeza não era só que não estava bem no casamento dela, não estava bem dentro dela. E ela estava tentando preencher de alguma maneira. Eu vejo uma mulher que carrega um vazio, que estava tentando preencher de alguma maneira. Quando você está tentando se preencher de qualquer coisa, deixa eu te contar. Quando nós tentamos nos preencher de qualquer coisa, nós vamos sucateando quem nós somos. Você comeria comida estragada, embolorada, mas nós comemos migalhas de coisas estragadas, tentando ser alguém, tentando provar, tentando nos livrar da nossa vivência. Porque toda vez que você está num lugar, e agora eu quero te trazer essa realidade, o que você faz por busca ou por fuga. Se essa mulher tivesse dado conta do vazio dela e ela andasse num caminho limpo, ela buscaria ajuda. Ela buscaria, talvez ela seria uma das que ia gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas ela não foi num lugar de busca, ela estava num lugar de fuga. Às vezes você trabalha por fuga do seu medo de não ter as coisas, não porque você está buscando alguma coisa. Às vezes você fica no celular não porque você está buscando alguma coisa, é porque você está fugindo da tua realidade. Nós estamos colocando o nosso tempo por busca ou por fuga. Quando nós estamos fugindo, nós não estamos encarando, e por isso não é possível ser preenchido. É só possível ser ocupado. Nós estamos nos ocupando, distendendo, buscando cascas. Porque você está se afastando daquilo que é a essência. E nessa hora, os fariseus levam essa mulher para Jesus. E eles ali estão fazendo duas acusações. Eles estão acusando a mulher, mas eles não estão se importando tanto com a mulher. Não é nem o marido dela que está lá. Eles querem acusar Jesus. Porque está escrito ali. Para que tivessem do que o acusar. E agora eu quero falar de um outro lugar que não é a da adúltera. Porque talvez você fale, não, isso eu não faço.
Você não foge de nada, né? Não foge de nada. Tá encarando tudo que você é, tudo que você tem, tá buscando o Senhor para que Ele te preencha na tua miséria. Em nome de Jesus que seja assim. Mas muitas vezes a gente quer esconder a nossa miséria. A gente quer camuflar, a gente quer culpar o outro. A gente quer fugir daquilo que é ferido em nós. E aí nós não levamos pro único que pode curar. Mas talvez você é aquela que se identifica mais do que horror. Que horror, olha isso que fulano tá fazendo. Você acredita isso aí do mundo? Quando nós estamos sob condenação, nós condenamos. Por que todos os fariseus rapidamente largaram a pedra? Porque nós só condenamos quando nós estamos sob condenação. Porque nós também estamos esvaziados. Condenar o outro é uma fuga do olhar para si mesmo. Condenar o outro para dizer, olha como aquele se acha, olha aquilo que ele está fazendo, olha aquilo. Quando eu estou apontando o dedo para o outro, é porque no fundo eu não posso encarar a mim mesmo. E tem mais, aquilo que nos incomoda no outro fala daquilo que nós precisamos lidar em nós. Fala daquilo que talvez nós não toleramos em nós. Então, o lugar dos fariseus também era um lugar esvaziado. Eles estavam sobre autocondenação. Inclusive porque o que Jesus falava e fazia incomodava eles. Como eles tão bons, tão tops, não eram aqueles que eram visitados nas casas. Como eles que sabiam toda a lei, tinham que ouvir um homem simples falar sobre isso. E inclusive dizer que agora a lei era amar uns aos outros. Como eles tão bons não estavam sendo aplaudidos por aquele homem. Se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia quão bom eu sou. Quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar do ego inflado para tentar ser alguém, para fugir, inclusive, daquilo que é verdadeiro e miserável em nós. Nós somos humanos. Todos nós fazemos cocô fedido. Só na Globo que o pum não fede. Entende? Todos nós. Isso não te joga fora e faz você uma pessoa fedida. Mas faz você alguém saber que você também precisa encarar misérias. No teu secreto. Mas que precisa encarar. Não adianta ficar apontando para o outro. Mas esses caras estavam apontando. E aqui traz uma realidade importantíssima sobre todos nós. E aqui, mulheres vivem mais isso do que homens. As pesquisas falam que quando a menina entra na puberdade, ela tem uma queda vertiginosa da sua autoestima. Sabe por quê? Porque ela entra num tribunal. A parte mais bonita desse texto não é que ninguém mais atira pedra nela. A parte mais bonita desse texto é que tinha um homem ali que não tinha pecado e poderia atirar a pedra. E não atirou. A parte mais bonita desse texto é dizer para mim e para você, sai do tribunal. Eu não te julgo mais. Sai do tribunal. Eu não te julgo mais. Talvez nós vivemos em tribunais o tempo inteiro, que nem a Madonna. Agora eu sou uma boa mãe, agora eu sou uma péssima mãe, agora eu sou uma boa pessoa, agora eu sou uma péssima pessoa, agora eu consegui e Deus deve estar me aplaudindo, agora não, agora eu sou uma pessoa fraca, suja, ruim, eu sou uma ex-mulher de fé. Talvez você ache que você está num tribunal o tempo inteiro e era isso a forma dos fariseus fazerem. Coloquem todos os homens num tribunal o tempo inteiro. As nossas cascas, muitas vezes, são exatamente para nos esconder dos tribunais que existem dentro da nossa própria cabeça. Nos condenando o tempo inteiro e por isso tendo que provar para os outros o tempo inteiro quem você é, quão boa você é. E a forma como a gente faz, seja tentando provar quem eu sou e quão boa eu sou, ou falando eu nem me importo o que o outro pensa, porque daí também é uma outra forma de você se esconder. O teu vazio é se encher de um olhar único, o único olhar que é capaz
de trazer a realidade sobre você. Sabe o que eu penso que Jesus estava escrevendo para aquela mulher naquele momento? Os homens olhavam para ela sobre o que ela tinha feito e apresentaram para ela: eis aqui uma mulher adúltera, pega em flagrante. Eu imagino que Jesus olhou para ela e ele sabia o nome dela, ele que fez ela. Ele falou: eu sei, ela é a mulher. Ela é a mulher da orelha pequenininha. Ela é a mulher que pinta quadros como ninguém. Ela é a mulher cantante. Ela é aquela menina que eu criei. Eu imagino Deus colocando no pó da terra de novo, porque ele fez ela do pó da terra, lembrando de quando ele teceu aquela mulher. Deixa eu te dizer, as pessoas têm visão curta. Elas olham você hoje. O Senhor te fez. Ele olha você com tudo que ele fez você. Eles apresentavam ela como uma mulher adúltera. Ele conhecia ela de todos os jeitos, de todas as formas, no lugar original dela. A menina cantante, a menina determinada, a menina aventureira, mas que teve tantas distorções ao longo do caminho. Sabe, eu não sei o que aconteceu no meio do teu caminho, mas hoje, quando você abaixa a tua cabeça, porque as pessoas te condenam, e elas te condenam de algo que você não pode esconder, porque foi pego em flagrante, não dá pra mentir. O teu lugar de distorção, os teus lugares de distorção estão escancarados. Às vezes escancarados pela fala de um filho, às vezes porque não funcionou aquilo naquele trabalho, tudo aquilo que você queria parecer tão boa. Nós distorcemos lugares porque no fundo queremos parecer tão boas. Mas isso mostra que nós estamos diante de um tribunal. Isso só mostra que nós ainda estamos diante de um tribunal. E que nós não recebemos a verdade de Cristo Jesus. O que ele contava ali é: eu pago no teu lugar. Eu pago no teu lugar. Tudo que você fez, eu pago no teu lugar. Paulo diz, aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. E Jesus mostra isso aqui. Enquanto ele escrevia, pegava... Porque alguém que está muito invadido, quando você vai falar da palavra, ele acha que você é o tormento. Você já estava num lugar muito escuro, a hora que alguém acendeu a luz, aí você faz assim, ó, incomoda o teu olho. Porque quando chega a luz, quem está no escuro se sente incomodado. Por isso, os nossos primeiros passos com o Senhor são passos de incômodo. São passos de incômodo. São sim. Depois de alegria, mas primeiro de incômodo. É um sinal, a gente estava muito invadido, a gente já estava invadido com tudo aquilo. Entendeu? Tinha um lugar oco dentro de nós. Oco. Porque aquilo foi sendo comido na minha identidade, na minha autoestima. Não sei mais quem eu sou, não sei pra onde eu vou, não sei mais o que eu quero. Eu só sou um reativo. Mas aí então, Satanás, né? O espírito que estava nesse homem se ajoelha e diz: não me atormentes. Mas aí estava escrito: pois. Por que ele estava fazendo isso? Porque Jesus estava falando: espírito imundo, sai desse homem. Deixa eu te dizer, basta uma palavra do Senhor. Mas aí, ele joga esses espíritos imundos, né? Ele diz, é legião. Esse homem estava tão ferido, ele estava tão atormentado. Não era um, era uma legião. 2.000 porcos. Eu já ouvi um pregador dizendo o que esse homem aguentou uma vida. Os porcos não aguentaram por segundos e saíram correndo e se afogaram. Às vezes tem tormentas que você está aguentando uma vida que um porco não aguentaria nem por segundos. O tamanho desse tormento. E a beleza é que quando Jesus, então, livra este homem, 3 coisas acontecem. Ele fica assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido
e em perfeito juízo. Deixa eu te dizer. Um dos sinais de quando a gente encontra com Jesus é que a gente para de sair correndo. Nós estamos assentados, porque Ele fez primeiro. Sai correndo quem acha que é você que tem que fazer. A palavra de Jesus na cruz foi: está consumado. Se nós olharmos hoje para fora na janela, as pessoas andam correndo, sem saber para onde elas vão, com um monte de tarefa. Ansiedade. O Brasil é o número 1 em ansiedade. Porque nós estamos colocando o centro em nós mesmos e nas nossas feridas. A gente não está buscando, a gente está fugindo. A gente não está buscando, a gente está fugindo. Mas nós precisamos, então, nós precisamos entender que a grande vivência de quando nós experimentamos o Senhor é que nós nos assentamos na realidade de que é Ele quem faz. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós não buscamos o céu como destino. Nós temos o céu como ponto de partida. Ele já conquistou para nós. Você não vai para a semana para conquistar as coisas, para fazer as coisas. Você vai para tomar posse daquilo que o Senhor já tem para você. Você tem um Pai. O centro é Ele, o governo é dele. Entende? Outro dia eu encontrei uma amiga, né, que ela tinha uma vivência dolorida, né, de um marido bem estressado. E eu falei: como é que você tá? Ela falou: eu tô descansando porque a minha vida está no Senhor. Quem é o meu marido na fila do pão para o Senhor? O Senhor vai fazer um trem aqui que você nem imagina. Entende? Assentado. Você primeiro recebe essa realidade. Depois você anda. Você primeiro entende o que o Senhor já te deu. Depois você vai. Ele estava assentado. A segunda, vestido. O que Jesus veio fazer com a gente? Primeiro, assentar a gente no lugar celestial. Assentar a gente como filhos. Entender essa realidade. É isso que eu escrevo no meu livro, Ande à Altura da Sua Identidade. Entenda primeiro quem você é. Senão você vai fazer tudo para ser quando Deus já disse quem você é. E Ele é a verdade, não o que os outros te disseram. Depois Ele estava vestido. Jesus vestiu ele. Desde o Éden, quando Adão e Eva resolvem não obedecer ao Senhor e ter o pensamento próprio e são invadidos por uma sutil serpente que parece boazinha, que tem uma fala que não é uma mentira, mas é uma distorção da realidade. Ali no Éden, Deus os cobre com uma pele de animal, que já é uma prefiguração de que nós seríamos vestidos da pele do Cordeiro, que é Cristo. De que tudo aquilo que nos faz nus, daquilo que é a nossa fraqueza, daquilo que a gente não dá conta, nós somos agora vestidos da pele do Cordeiro, que é Cristo. Por isso Jacó, ele recebe a bênção, que não era dele, vestido de pele de Cordeiro. Nós recebemos todas as bênçãos porque estamos vestidos de pele do Cordeiro. Nós entramos na festa não porque nós temos coisas, mas porque estamos vestidos com a pele de Cristo. E Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê a Karina, Ele não vê a Elaine, Ele vê Cristo. Ele vê Cristo, Ele vê o Filho dele. Você está vestida, por isso você tem sensor de presença. Por isso toda a sua nudez, toda a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade é vestida pelo sangue de Cristo. Não há mais condenação sobre você. E agora? Então para de se condenar na tua cabeça, da tua vivência, do teu passado. Você está vestida. Você não está mais nua. Você está vestida. A tua fraqueza é coberta. E você está em perfeito juízo. E agora você vê claramente. Antes você estava só movida por ruídos. Agora você vê claramente.
Agora você não foge, você busca. Agora você não reage, você escolhe. Agora você tem visão de drone, a visão do Pai. Entende? Agora você não é mais alguém que é tomada por cada vivência, por cada circunstância. Agora você gera as circunstâncias. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quantas pessoas inteligentíssimas cognitivamente, mas com uma inteligência emocional zero, que jogam fora todas as oportunidades e são burras. Sabe quando você fala um negócio, você fala, gente, fui burra. Então você não tá mais enxergando de drone. Você não tá vendo o plano do Pai. Você tá invadida por uma sensação, por um sentimento que entrou por uma ferida sua. Bateu, doeu, leva que é teu. Você tinha uma ferida ali, o trem entrou e aí fez aquele estrago. Você vomitou tudo. Não, agora não. A prova da gente se encontrar com o Senhor é que a gente sai do deserto, a gente se assenta, a gente quer estar junto, a gente tem essa paz que excede todo entendimento. Nós somos vestidos, a gente não tem mais condenação. E agora nós escolhemos, nós agimos, nós podemos enxergar de drone. E ele agora quer ir com Jesus, porque é um dos sinais de quando a gente está ali, né, tomado pelo Senhor, a gente quer estar com as pessoas. Antes a gente fugia delas, agora a gente quer estar com elas. Olhe para a mulher do poço, fugia, ia meio-dia, mas agora ela vai para chamar todo mundo na cidade. Os discípulos, vêm se eles querem ficar sozinhos, querem nada, eles querem andar em bando. Eles querem falar sobre as coisas que o Senhor faz. Entende? Ele quer ir com Jesus, mas Jesus dá uma ordem para ele. Vai para a tua casa, para os teus. Sabe por quê? Porque a casa dele era esse lugar de invasão. Eu não sei muito sobre a história do Gadareno, porque não está escrito lá. Mas como psicóloga, eu penso e recebo muitas pessoas como esse Gadareno, invadidíssimas. Muito invadidas na vida. Porque a casa era um território sem governo. Porque a casa delas era um território sem muros. Porque eram casas e famílias doentes. Aonde existia ali uma diminuição e feridas constantes. Tudo que nascia era destruído. E é para lá que Jesus envia ele. Vai ser testemunha na sua casa. Porque se Deus fez em você, Ele pode fazer em todos eles. Porque se Deus tocou em você, Ele pode tocar em tudo isso. E Ele vai, então, edificar primeiro os teus. E aí, sabe o que acontece naquela terra? Ao invés de todos buscarem Jesus, sabe o que as pessoas fazem? Mandam ele ir embora. E essa é a prova que essa era uma terra que não enxergava a bênção. Qual era o ídolo deles? Qual era o senhor deles? O dinheiro. As posses. Porque para eles pensam, se ele perdeu 2.000 porcos, imagina se esse negócio pega. Então ele fala, vai embora, por favor. Que é exatamente o que o demônio diz para Jesus quando ele se ajoelha e diz, vai embora, não me atormentes. Eles falam, por favor, Jesus, vai embora. Por isso nós estamos num tempo aonde quando se fala de Jesus, em alguns lugares, pede-se para ir embora. Porque daí, se as pessoas buscarem mais a Deus, quem vai ficar comprando adoidadamente no shopping? Se as pessoas ficarem aqui numa live, quem vai ficar consumindo fotinhos? Se as pessoas receberem de Deus, como vai ficar o mercado da pornografia? Se as pessoas estiverem preenchidas, para onde vão as drogas? Se as pessoas estiverem preenchidas, quem vai servir o tráfico? Se as pessoas estiverem queimando, como será a promiscuidade? Entenderam? Então, ali, o Deus deles era, a gente não pode perder o que a gente tem. Deixa eu dizer para você, nada custa mais do que você não ser você.
E nada vale mais do que você ser tudo o que você é. Não negocie a sua versão original por qualquer coisa que você tem. Não negocie a sua família por qualquer benefício, por qualquer coisa que você pode ter materialmente. Não negocie. Não mande Jesus embora. O governo dele às vezes pode tirar coisas, porque ele quer que você olhe para o essencial. Depois ele te dá, ele é o dono de tudo. Ele não está preocupado com as coisas, ele está preocupado de onde está o teu coração. E ele vai te pedir aquilo aonde está o teu coração, para que ele possa voltar você para a versão original. Então não tenha medo. Não mande Jesus embora. Não negocie você poder ser tudo que você é. E você experimentar de estar sentado, vestido, enxergando nitidamente. E aí, inclusive, sendo uma missão viva, primeiro na tua casa. Aonde foi a origem das feridas? Que você possa levar a cura. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Amém. Apresenta as tuas feridas agora para o Senhor. Apresenta as feridas da tua alma para o Senhor. Talvez essa palavra é muito densa. Eu poderia pregá-la um dia inteiro sobre elas. Mas eu quero te pedir agora que o Espírito Santo possa te dar clareza de quais são as feridas da tua alma que tem te roubado. Feridas que foram feitas nos seus relacionamentos. Feridas que foram feitas na sua casa. Coloque essas feridas para o Senhor. Entregue essas feridas para o Senhor. As feridas que fazem você ser mais reativa no dia a dia, seja por carência, porque você precisa mostrar que você manda, que você é alguém, que ninguém te engana. Quais são as suas feridas? Coloca para Ele agora e fala: Senhor, toma o teu governo. Eu não quero mais ser governada por feridas. Eu quero ser governada pelo Senhor, que cura todas as feridas. Eu não quero ser movida pelas minhas feridas, Senhor. Eu quero ser movida pela tua graça transbordante. Senhor, cura as nossas casas. Nos leva de volta para as nossas casas, como o Senhor levou o gadareno em missão. E que as nossas casas não sejam mais lugar de ferir pessoas, mas que sejam lugares de cura, de presença. Porque o governo não é mais porque eu quero desse jeito, porque eu mando aqui, mas porque há um Deus estabelecido e só um, que é o Senhor Jesus. Toma o teu governo. Senhor, tira todos os tormentos e dê clareza para nós. Nós queremos nos assentar nas tuas verdades. Veste-nos, Senhor, com o teu sangue, com a pele do Cordeiro. Obrigada por isso, Senhor, que nenhuma condenação mais nos atormente, vinda dessas feridas. Não, Senhor. E que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga. Dá-nos sabedoria. A tua palavra diz que aquele que pede sabedoria, o Senhor dá com alegria. Então dá-nos sabedoria, Senhor. Nós não queremos mais ser mulheres impulsivas, reativas, ranzinzas. Não, nós queremos a sabedoria do céu. Faz isso, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todas essas invasões. Pelo teu sangue é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Eu quero te pedir que, se essa live te tocou e ela foi para você, printa essa tela. Escreve para alguém. Manda essa live para alguém. Que você possa voltar, principalmente naqueles lugares onde você se feriu, e que você tenha missão neles. Agora você não volta sozinho. Você não está vazio. O Senhor é com você. Um beijo grande. Caiu.
E travou tudo aqui. Quanto mais difícil a montanha, mais bonita é a vista. Eu quero encorajar o teu coração nesse finalzinho, nesses 2 minutos, né? Que eu vou encerrar em 2 minutos e fazer uma oração com você. Eu quero te encorajar a você sair do tribunal. Essa mulher, ela vivia debaixo de um tribunal. Mas não só ela, todos os fariseus viviam debaixo de um tribunal. Porque quando você vive debaixo de julgamento, você também julga. Se você está julgando pessoas, é porque você fica ainda no teu tribunal. Quando nós saímos do tribunal porque temos Cristo, nós não mais somos julgadas e não mais julgamos. Não adianta falar que você não mais é julgada, mas você está julgando o outro. Você vai ficar debaixo de condenação. Então, uma das coisas mais importantes para que você quebre a casca é você sair da condenação. Paulo diz assim, viu? Eu não me importo com o que vocês estão pensando, mas eu também não me importo com o que eu estou pensando. O que eu me importo é com o que Cristo pensa. Porque em Cristo não há mais condenação. Então, o que nós devemos nos alegrar aqui não é sobre a história de uma mulher que não foi apedrejada. É a história de todos nós que, diante de distorções, recebemos uma anistia de Deus, que colocou o próprio Filho para dizer, eu pago no teu lugar. Porque eu tô aqui, não há mais condenação. Porque eu fiquei na tua frente, não há mais condenação. Quando nós entendermos isso verdadeiramente, as nossas cascas podem cair, porque muitas vezes as nossas cascas são máscaras, são exigências, são esconderijos. Quando Cristo falou, já tá pago, tá escondendo o quê? Tá precisando falar o quê? Não há mais condenação. Todas as vezes que a condenação vier na tua cabeça, a palavra ha-satã quer dizer ou acusador ou condenador. Você fala, não, eu estou em Cristo. Não há mais condenação. Eu estou em Cristo. Não há mais condenação. Quando você tentar apontar o dedo para alguém, se lembre que se você está em Cristo, a sua posição deve ser a mesma de Cristo. Ao invés de apontar o dedo, estenda a mão. Quando eu estou apontando o dedo, eu não posso estender a mão. E só condena quem está sob condenação. Se você não está, não existe o lugar do tribunal para você. Para de condenar seu marido, teus filhos, teu colega de trabalho, a pessoa da outra igreja, aquele que você abriu o Instagram. Porque isso só te conta que você ainda está num tribunal e não entendeu o que Cristo fez. E aí você está lá, achando que você é melhor que alguém para apontar o dedo para o outro alguém. Você pode falar, mas isso eu não faria. É verdade, isso você pode até não fazer. Mas deixa eu te contar. Isso você não faria. Mas aquilo que você carrega, Deus, Ele está falando, você ainda quer ficar num sistema de tribunal? Jéssica, Mayra, Josi, você ainda quer ficar num sistema de tribunal? O meu lugar não é esse. O meu lugar é de escrever a história. De eu colocar o meu dedo na tua história. E agora, dizer, tá pago. Tá pago. Você é minha filha muito amada. E não é pelo que você faz. É porque você carrega Cristo em você. Você é a filha muito amada. Quando o pai te olha, ele fala, você é minha filha muito amada. Porque você carrega Cristo em você.
que nós mulheres possamos sair dessa moeda de que nós precisamos fazer para ser. Essa moeda que o mundo distorceu para nós e que tem feito a gente ficar só atarefada, julgadora e debaixo o tempo inteiro de condenações e tribunais, e por isso tão cascudas. Que você faça porque você é porque você é amada. Ali, quando ele fala não volte a pecar, ele não tá só dando uma regra para ela. Ele tá dando toda a condição. Porque agora, aquele amor que ela procurava, aquele preenchimento que ela procurava, ela acaba de receber dos olhos daquele que a criou. Agora, o lugar distorcido, o lugar adúltero, o lugar que não era dela, o lugar que ela precisava, está dado. E quem deu foi o próprio Cristo. Em Efésios, Paulo fala, nós habitamos nas regiões celestiais. Nós já temos um lugar no céu. Por isso, não coloque o céu como destino, mas como ponto de partida. Porque você é cidadã do céu, é que agora você anda pelos lugares, pelos passos, pelas obras que o próprio Cristo já preparou para nós, em Efésios diz. Você pisa nos lugares que Ele já preparou para você. Você tem um lugar. Não é dança da cadeira. Que quando um senta, você perde o lugar. Que você precisa pagar essa cadeira. Que você precisa conquistar essa cadeira. Que você precisa fazer para ser. Que você precisa usurpar cadeiras. Não, 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 não. O próprio Deus deu a cadeira dele. Hoje você senta nos lugares celestiais, porque Cristo te colocou lá. Você tem sensor de presença. Então só há um jeito de você sair da zona de dependência, como eu falei no início, onde estamos esvaziadas. E aí tentamos, e é muito perigoso porque nos enchemos de qualquer coisa. Só há um jeito. Se você já estiver cheia da verdade de Cristo. Porque o que interessa é o que Ele pensa sobre você. É você viver no seu íntimo esse amor que Ele tem. Você é tão amada já que você vai transbordar em amor. Você é tão amada, você é tão filha e nada te separa dessa filiação que você não vai precisar mais fazer mas você vai fazer por quê? Porque eu sou amada, eu amo. Porque eu transbordo, eu derramo. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que você nos inunde com essa realidade. Senhor, que o teu amor suficiente entre em nós de uma vez por todas, preenchendo todo o vazio, toda a dor, toda a carência. Senhor, nós nos preocupamos tanto com o tribunal desse mundo, com os olhares de tantas pessoas, Senhor. Nós nos ferimos tanto, nós criamos tantas cascas por conta desse tribunal. Nós te agradecemos porque o Senhor nos livra de todo tribunal. Mas nós te pedimos, Senhor, encha dessa realidade o nosso coração. Que de uma vez por todas nós saiamos desse tribunal. Para que a gente possa ir para o teu lugar de filiação, de amor, e não de condenação, mas de cuidado, que nós sejamos profundamente gratas, porque o Senhor faz isso em nós, faz isso hoje mais uma vez, e que essa realidade entre no nosso coração, Senhor. Nós não queremos mais nos sentir julgadas, nós não queremos mais precisar ficar performando o tempo inteiro. Nós queremos, Senhor, que o teu amor transbordante jorre através de nós. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. E que nós não sejamos condenadores. Não, Senhor. Que o nosso olhar seja de celebrar com aquele que é o mais pecador a alegria de que quanto maior a dívida, você também pagou. Você também pagou.
Obrigada, Jesus. Obrigada por isso. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que você tenha uma quarta-feira cheia da paz do Senhor, que excede todo entendimento, dessa luz que ilumina tudo. Que mais do que a luz da consciência, é a luz que dissipa toda a treva, toda a sombra. É a luz que agora irradia de cada uma de nós. Eu quero te pedir hoje, não entra no tribunal, mas ao contrário, peça para o Senhor que a tua luz irradie, a luz do céu irradie em você, no seu olhar, na tua palavra, no teu fazer, que a luz do céu seja irradiada por você. Um beijo grande.